Olá, futuros advogados, olá, futuros advogados, aqui professor Celso Cavalcante, aqui do curso Método do Direito. Nós vamos hoje tratar da resolução aqui, nós vamos resolver o gabarito preliminar da segunda fase em Direito do Trabalho, aqui no curso Método do Direito. Então, sem mais delongas, nós vamos aqui. Então, no dia 19, né, aqui no dia 19 do 10 de 2025, foi aplicada a prova de segunda fase da UAB, né? E aí em Direito do Trabalho e também nas outras segunda fase. Sem mais delongas, caiu o enunciado. Vamos ler o enunciado aqui, ó. Paula Soares ajuizou reclamação trabalhista em 28 de 4 de 2025 contra a sociedade empresária XYZ Limitada e seu sócio, né? Sandra Pi e Valdir Lê, né? Você veja bem que aqui o enunciado já trouxe dizendo que fulana de tal, que é Paula, ajuizou uma reclamação trabalhista contra sua ex-empregadora, que é Sociedade Empresária. E aqui a demandada foi distribuída para 150 Vara do Trabalho de Manaus, Amazonas, aqui, ó. Amazonas aqui, certo? E Paula narrou que trabalhou na Sociedade Empresária de 10 de 8 de 2015 a 10 de 5 de 2023. Internamente, aqui a função de estoquista, recebeu um salário de 2.500, né? E aqui o que traz atenção, ela pediu demissão, porque resolveu estudar, ser aprovada no concurso público e ter estabilidade. Veja bem que o enunciado nos trouxe para nós a vara do trabalho onde foi ajuizada a demanda que fala aqui, ó, veja bem aqui. Aqui quando foi a demanda o que é? A reclamação trabalhista foi ajuizada na vara 150, qual é o juiz? De Manaus, né? Nós temos já o endereço aqui, o enunciado já não trouxe o endereçamento, já trouxe que a reclamante ajuizou, tá? Vamos continuar a ler o enunciado? Paulo explicou que ajuizou a ação também contra os sócios, né? Por cautela, pois a sociedade empresária não pagar o crédito, poderá adicionar a execução contra os sócios, né? Ela, ó, aqui onde ela ajuizou a reclamação trabalhista contra a sociedade empresária e ela citou o sócio da sociedade empresária, né? Então isso aqui nós vamos fazer o que? A qualificação na peça. Nós vamos descobrir que peça que é, né? Qual é a peça? Nós estamos aqui lendo o enunciado para uma identificação de qual peça, se é uma reclamação trabalhista, se é uma contestação, né? Se é um recurso ordinário, em face dos sócios, em face dos quais postulou a responsabilidade subsidiária, né? Ela postulou também a responsabilidade subsidiária deles. Então, vamos ver aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu pegar aqui o azul. Responsabilidade subsidiária. Paula também relatou que em 2020 e 2021, aqui já começa o mérito da peça, né? Já começa o esboço do trecho da peça, do mérito da peça, do direito da peça. Você pode chamar aqui, ó, por exemplo, direito. Ah, professor, como que é? Aqui, ó. Nós já tem aqui a petição, nós já resolvemos aqui, nós trouxemos aqui para você, né? Aqui foi o endereçamento, né? Aqui, ó, o endereçamento aqui, qual é? Vara 150 do Trabalho, né? Aqui, ó, Manaus. Aqui nós já temos aqui, ó, a gente já fez aqui o endereçamento aqui. E aqui, o enunciado, ele trouxe o número do processo, né? Olha aqui, ó. O enunciado, ele trouxe o número do processo, que, entendeu? O enunciado, ele trouxe o número do processo, tá?
o número do processo, ele trouxe esse número do processo, né? E aí o que acontece? Nós citamos ali em cima o número desse processo, né? Deixa eu ver aqui, vou dar uma olhada aqui, vara de Manaus 150, tá? Deixa eu ver aqui, recebeu 150. Então aqui, nosso número aqui, nós não tem esse número aqui, nós vamos deixar assim, ó. O enunciado não trouxe, então a gente deixa dessa forma aqui, certo? Quando o enunciado não trouxer o número do processo, tá? Nós podemos deixar dessa forma. Ele trouxe a vara do trabalho, o salário, tá? Então, continuando aqui o análise, que nós vamos ver, ó, ticket de refeição. Aqui, quando a gente entra no mérito, ticket de refeição, ainda a gente não sabe o número da peça. Ó, ticket de refeição, eu coloquei aqui, ó, né? Das horas extras, deixa eu ver aqui do ticket de refeição, dos fatos, das horas extras. Eu coloquei lá embaixo. Deixa eu ver aqui do ticket de refeição. Eu creio que tá por aqui. Ticket de refeição. Adicional noturno, indenização de supressão, horas extras. Faltou aqui do ticket de refeição, mas eu vou colocar aqui depois, tá? Pode estar tranquilo. Regressão ao emprego, indenização de 40 do desemprego, né? Danos morais. Eu vi danos morais. Isso, danos morais. Deu? Eu vou dar uma olhada aqui se é essa peça aqui, tá? Acho que eu coloquei aqui uma peça errado, certo? Essa peça aqui não é a que a gente fez, mas eu tenho ela aqui, tá? Fica tranquilo que nós tudo tem um plano B, certo? Nós temos um plano B aqui e eu tenho ela aqui, pode ter certeza que ela tá por aqui. Deixa eu ver aqui, contestação, tutorial, tá aqui, ela tá aqui, eu acho que eu errei a peça, tá? Mas a peça tá aqui, fica tranquilo. Essa aqui que é a peça, certo? Tá aqui a peça, né? A gente comeu bola, tá aqui, essa é a peça, desculpa aí, porque essa aqui é a peça correta, tá? E aqui a gente fez a qualificação, tá? A gente fez a qualificação aqui, que conforme tá aqui, né? Conforme tá aqui, conforme tá aqui, ó, sociedade empresária, tá? Tá aqui, ó, sociedade empresária tá aqui, ó. Essa é a peça correta, viu? Tá aqui a peça. Essa aqui é a peça corretíssima, certo? Essa aqui é a peça. Então você tem que fazer desse jeito. O número aqui não tem o número enunciado, não trouxe o número da peça. Aqui é sociedade empresária, endereço qualificado completo, vem respeitosamente perante Vossa Excelência por intermédio de seu advogado, infraassinado, procuração e anexo, escritório profissional, endereço completo. Receberá as intimações e notificações com fundamento no artigo 319, CPC 847. Agora eu quero falar para vocês o artigo, aqui na prova da UAB, o artigo 319 não é obrigatório, mas é bom colocar, porque a UFGV só cobra o 847 da CLT, mas é bom colocar o artigo 319, sabe por quê? Porque se você esquecer de colocar o 847, mas se você colocar os 319, você não perde ponto na qualificação aqui, porque tudo isso aqui ganha ponto, a FGV te pontua se você está preparado para ser advogado, tá? Se você colocar o 319, você não vai perder ponto. Se você não colocar, vai perder ponto. É aí como eu estou falando, o nome da ação. E aqui, ó, quando a gente falou em face de quê?
né? Aqui a gente, né? Então aqui para o enunciado, para você saber que é uma contestação, que eu até já falei adiantado, nós vamos continuar analisando. Então, houve o tique de refeição. Deixa eu ver se eu coloquei aqui na contestação. Aqui eu fiz os fatos, ineptos da petição inicial, entendeu? Aqui eu coloquei, ó, do mérito aqui, ó. Aqui começa o mérito do processo. Ó, tique de refeição. Aqui, ó, tique de refeição tá aqui, ó. Aqui você tem que aplicar o silogismo jurídico, fato, fundamento, pedido. Ou seja, o silogismo jurídico, você passa no AB, são com 3 parágrafos, começo, meio e fim. Esse é o silogismo jurídico. E aí aqui, ó, o que diz aqui na peça? Ó, reclamante relatou que em 2020 a 2021 recebeu o tique de refeição, mas que foi devidamente suprimido em abril de 2021, pelo que, né, deixa eu colocar aqui a energia aqui do computador, porque senão nós vamos ficar sem gravação aqui, né? Deixa eu... Pelo que requer o seu pagamento de abril de 2021 até a extinção do contrato de trabalho. Aqui, gente, aqui chama o quê? Fatos. Esse fatos, o enunciado já foi. Eu vou dar aqui o primeiro exemplo, ó, o enunciado já foi, ó. O enunciado já foi aqui, ó. Professor, tá onde? O tique de refeição tá aqui, ó. Que foi devidamente suprimido em 2021, pelo que requer o pagamento até a extinção do contrato. Tá aqui, ó, até a extinção do contrato. Veja bem aí, ó. Né? Agora aqui o que é que diz aqui, ó? Ela pediu demissão do trabalho durante o aviso prévio, mas não teve redução de 2 horas extra prevista em lei, certo? Aqui é o que ela pediu. Nós vamos continuar lendo aqui o anunciado para nós voltar para a petição. Então aqui ela fez o que? Ela pediu demissão, presta atenção. Olha aqui, quando o empregado pede demissão, ele pede alguns direitos. Isso nós vamos identificar, nós vamos descobrir qual é a peça, faz de conta que a gente não viu a petição lá, você já sabe qual é. E aí aqui nós vamos identificar. Como você identificar a peça? Né? Ela pediu demissão, né? E ela alega aqui, ó, que pediu demissão e durante o aviso prévio, aqui, ó, durante o aviso prévio não teve a redução 2 horas. Quero falar para vocês que quando o empregador dispensa o trabalhador e combina com o trabalhador para cumprir o aviso prévio trabalhando, quando ele é dispensado pelo trabalhador sem justa causa, ele tem direito a essa redução. Agora, quando o empregado pede demissão, ele não tem esse direito à redução, tá? Ele não tem direito a essa redução. Isso está na CLT, tá? Eu até coloquei aqui, que eu não vou lá na CLT, para não perder muito tempo, né? Que é do aviso prévio, né? Estabilidade, adicional de periculosidade, hora extra, tique de refeição, tá? Então ele não tem direito a essa redução, tá? Adicional de periculosidade, estabilidade de redução, vale transporte, honorário de sucumbência. Então ela não tem direito a essa redução aí, tá? Não tem direito. Então nós vamos olhar aqui, ó, redução. Então nós vamos ver aqui, ó. E aí essa redução, pelo qual ela faz o pedido, ó, pelo qual requer o pagamento como hora extra. Aqui na petição eu coloquei aqui na hora extra aqui, ó, das horas extra aqui, ó, seria as horas extra aqui, ó. Aqui, a reclamante postulou a condenação da reclamada, pagamento de 2 horas extra diária prevista em lei com adicional, alegando que não teve a redução da jornada de trabalho. Aí eu vou colocar aqui, ó, durante o período do aviso
aviso prévio, certo? Deixa eu ver aqui. Aviso prévio, aqui eu errei. E aqui, ó, é isso aqui, ó, certo? E aqui, ó, aqui é fato. E aqui nós vamos fazer o fundamento. O que diz aqui? A reclamante não faz jus ao pedido, diz horas extras, pois ela pediu demissão e trabalhou durante o aviso prévio, porque a redução da jornada de trabalho não ocorre no pedido de demissão, certo? Aqui, ó, não ocorre no pedido de demissão, ou seja, conforme o artigo 488 da CLT, certo? Então aqui a gente já vai analisando lá aqui, ó, tá? Vamos lá. Então aqui é o mérito do processo, você tem que entender, analisar. Vamos ver o que ela pediu mais aqui. Ela pediu o pagamento das horas extras dos dias trabalhados de redução de trabalho. Aqui, ó. Ela usava motocicleta de casa para o trabalho e retorno para casa estacionando no pátio da empresa. Pátio da empresa. Por isso, ela fez um pedido aqui. O pagamento adicional de periculosidade com risco de acidente acima da normalidade, mantendo ainda o entendimento necessário, o entendimento de ser desnecessária a perícia. Conclusão, quem trabalha de motocicleta para a empresa prestando serviço, olha, aquele trabalhador que trabalha para a empresa na motocicleta dele ou da empresa, mas quando ele chega na empresa, ele exerce a profissão de motoboy, ele tem o direito de adicional de periculosidade, está no artigo 193, parágrafo 4 da CLT. Quando o trabalhador trabalha na empresa exercendo outra função, mas ele pega a motocicleta para ir de casa para a empresa e da empresa para casa, ele não tem direito de ser adicional, porque ele não é motoboy profissional para aquela empregadora, ele exerce outra função. Então aqui não tem direito. Devido aqui do análise, você analisando os fatos aqui, as alegações e a qualificação lá em cima, que Paula trabalhou para a sociedade empresária, e você vendo que ela está alegando, você dá para ver que é uma contestação ou um recurso ordinário, nós vamos descobrir lá no final. Então aqui ela fez mais um pedido de adicional de periculosidade, alegando que trabalhava de motocicleta. Ela não tem esse direito. Então vamos lá. Então aqui nós vamos pegar aqui outra cor aqui. Além disso, aqui, ó. Aqui nós vamos pegar outra cor aqui. Deixa eu ver aqui. Além disso, por ter o contrato de trabalho extinto, ó, aqui, ó. Além disso, por ter o contrato de trabalho extinto, Paula descobriu que engravidou ainda quando trabalhava na sociedade empresária, empresário, o motivo pelo qual, aqui ela já está requerendo aqui um direito, requereu a reintegração no emprego em razão da estabilidade. Então aqui, toda mulher quando engravida, até durante o aviso prévio, ou durante o contrato de trabalho, e mesmo que ela seja dispensada, durante o aviso prévio, ela descobriu, fez o exame que está grávida, ela tem direito à reintegração, porque esse direito, a mulher tem uma estabilidade, se está o quê? No ADCT, no artigo 10 do ADCT, inciso 2, a linha B do ADCT. E também, se eu não me engano, está na jurisprudência, está na súmula 244 do TST, inciso 2. Isso nós vamos descobrir depois. Aqui, como ela pediu demissão, ela perdeu esse direito. A empregada só tem direito a essa estabilidade de reintegração, porque está grávida, se ela for dispensada sem justa causa. Se ela for dispensada sem justa causa, ela tem esse direito, certo? Mas como ela pediu demissão, ela não tem esse direito, né? Então, vamos lá. E aí, por fim, ela afirmou que nunca recebeu vale transporte em busca do meio
da presente ação requereu ainda enquadramento funcional dos honorários. Ok, ela falou que nunca recebeu o vale-transporte durante o seu contrato de trabalho. Mas por que ela não recebeu? A lei fala que quando o transporte é para o funcionário, o empregado, o trabalhador se deslocar de casa para o trabalho, do trabalho para casa em transporte público. Não dá direito o vale-transporte o empregado se deslocar em condução particular, nem que seja própria, nem que seja dele próprio. A lei não permite. Então aqui, é claro, se for a contestação, nós vamos pedir improcedência do pedido. Se for recurso ordinário, nós vamos pedir a reforma do pedido de quem está pedindo aqui, de quem está recorrendo. O recorrente no recurso ordinário pode ser o empregado ou o empregador. A contestação tem que ser o empregador. Nós vamos descobrir no final, presta atenção, nós vamos descobrir quem é que está... Para quem nós vamos advogar aqui no final da peça? Nós vamos descobrir para quem nós vamos advogar. Se é para a Paula, se é para a sociedade empresária. É aqui onde é a identificação de peça, é aqui onde mora o pulo do gato. O pulo do gato é aqui. Nós vamos descobrir para quem nós vamos advogar. Se é para a Paula, se é para a sociedade empresária. Aí nós vamos saber aqui se é um recurso ordinário ou se é uma contestação. Recurso ordinário, você pede a reforma da sentença. Contestação, você pede a improcedência do pedido. Então, vamos lá. Aqui, ela requereu ainda o enquadramento funcional do sócio. Aqui não fala do sócio. Quando pede enquadramento funcional, claro que você tem que pegar a sua CLT e você tem que olhar lá no índice o que é enquadramento funcional. Se não tiver na sua CLT enquadramento funcional, você joga no Google, procura que lei que está. Vai cair no Código Civil, que é o artigo 50. Né? Só que aqui tem um pulo do gato no enunciado, que quando ela pediu o enquadramento funcional, ela esqueceu de requerer fazer o quê? O pedido. Faltou a causa de pedir. Quando ela pediu o enquadramento funcional aqui, faltou a causa de pedir. Então aqui é preliminar de mérito. Entendeu? Aqui é inépcia da petição com relação ao pedido. Tá? Artigo 330, parágrafo 1º, inciso 1, e artigo 337, inciso 4, inépcia da petição. Aqui já tem uma preliminar, entendeu? Tem uma preliminar de mérito? Tem, entendeu? Então presta atenção. E aqui também, para finalizar, ela requereu os honorários advogatícios. Claro, que o enunciado está falando dos honorários advogatícios, também. Nós vamos pedir, se for a contestação, nós vamos pedir a condenação da reclamante. Se nós for advogar por reclamado, para a sociedade empresária, nós vamos pedir a reclamação da reclamante. O pagamento dos honorários de 15% no artigo 791A da CLT. Vice-versa, se nós somos advogado da Paula, nós vamos pedir a condenação da reclamada, mesmo valor, pagamento de 15% dos honorários advogatícios e as custas, conforme os termos do artigo 791 da CLT. Tá? Quero falar para vocês que o nosso livro da segunda fase, Direito de Prática Jurídica do Trabalho, está disponível na editora Dialética. Esse valor aqui você pode parcelar até em 3 vezes. Nós vamos ver com a editora se dá para nós parcelar em 4, 6 vezes. Tá? Então, editor, esse livro aqui está disponível na editora Dialética. Nós temos o método silogismo jurídico, não esquece. Aqui o nosso primeiro livro aqui do curso Método Direito, o autor Celso de Cavalcante, aqui do curso Método Direito, tá? Aqui nós temos uma inclusão do método silogismo jurídico aqui, ó, o método, a inclusão do método. Primeira edição, seja aprovado no exame de ordem, né, da segunda fase. Então, sem mais delongas, nós vamos voltar aqui. E aqui nós vamos pedir. Agora nós vamos ver o resumo aqui do explanado aqui do enunciado da FGV. Sociedade empresária e os sócios foram citados
ontem, foram citados ontem, contrataram você como advogado. Opa, para aí. Aqui nós já vamos ser advogado de quem? Pedindo que qualquer manifestação deveria ser feita pela sociedade, pelo sócio em conjunto. Aqui tá, então aqui, ó, o que acontece? Eles apresentam balanços financeiros nos últimos anos, revelando que a sociedade empresária teve lucratividade crescente. Chegaram a 5 milhões de reais em 2024. E apresentaram também as normas coletivas da categoria, nas quais consta que o pagamento de ticket da refeição, né, em convenção coletiva, né, ele foi até 2021, com vigência de abril de 2020 a 2021. Gente, aqui falou em norma coletiva, nós sabemos que no artigo 614, parágrafo 3º, a validade da norma coletiva é 2 anos e ela não pode sofrer ultratividade, tá? Isso é, lê lá, artigo 614, parágrafo 3º. Isso nós vamos ver na petição, nós vamos descobrir aqui que peça que é. E aqui, ó, com vigência de abril, mas alertando a cláusula não foi renovada na norma coletiva seguinte. Diante disso, aqui nós vamos saber quem nós vamos ser advogado. Diante disso, de acordo com a legislação vigente, o entendimento consolidação do TST, considera que você é advogado dos réus, apresenta a medida cabível para defender os interesses deles. Gente, aqui, meus futuros advogados e advogados, aqui está dizendo aqui, Paulo ajuizou a reclamação trabalhista contra a sociedade empresária. Quem é o réu? Sociedade empresária, gente. Ó, é aqui você tem, ó, qual é o réu? Sociedade empresária. Aqui está dizendo que houve uma reclamação trabalhista, tá? E foi aonde distribuído na vara de Manaus, na vara 150 de Manaus. Então aqui não houve recurso. Quando não houve recurso, aqui é o quê? Contestação. É aqui os pontos-chave que você tem que pegar, tá? E aí aqui também, que eu esqueci de falar, que aqui ela trabalhou no período de 2015 e 2023. Aqui nesse período ela tem o quê? Ela tem o direito da prescrição quinquenal. Aqui é prejudicial de mérito, prescrição quinquenal. Eu já falei que a peça é uma contestação, ela vai trazer uma preliminar de mérito e uma prejudicial de mérito, que está lá no artigo 7 da Constituição Federal, inciso 29, né, que nós temos que cobrar, postular os últimos 5 anos do direito do trabalhador. Então isso aqui é uma contestação. Então aqui a gente fez aqui uma análise aqui, tá, dessa contestação, tá? Aqui é uma contestação. E aqui nós vamos para a peça rapidinho aqui, ó. Nós vamos aqui, ó, aqui é a petição, tá? Nós fizemos o endereçamento do juízo, tá aqui em Manaus, tá aqui, ó. Endereçamento aqui do juízo, aqui, ó. Ao douto juiz da Vara do Trabalho de Manaus, Amazonas. Tá aqui o número da peça, o processo não trouxe. Quando o enunciado não trouxe o número da peça, você coloca assim: sociedade empresária, que a gente qualificou, tá? Você coloca, olha, o artigo 319 não é necessário, mas é bom você colocar. Vai que você esquece do artigo 847 da CLT. A FGV, aqui é o gabarito preliminar, tá? Aqui ainda não é o resultado definitivo. Vamos lá? Contestação. Aqui fizemos a qualificação. Quem ajuizou a reclamação aqui em face da ex-empregada, que é uma contestação, Paulo Soares ajuizou a reclamação trabalhista em 28/4/2025 em face da empresa reclamada. Aqui, ó, da empresa reclamada, você pode pôr em caixa alta, tá? Aqui, ó. Você pode pôr em caixa alta, da empresa reclamada, tá?
sociedade empresária. Aqui você pode colocar empresa reclamada, sociedade empresária e tal, tal. Você não pode. Aqui na peça você não pode inventar dados, nem criar dados e nem aumentar os fatos. Mas assim, apraziar. Paula. A Paula, você pode colocar assim, a ex-empregada, a reclamante. Isso é apraziar. A sociedade empresária, mas lá não tem empresa. Não, você pode apraziar a empresa, sociedade empresária. Pode. Porque sociedade empresária é empresa, mas você não pode criar dados. Tal. E aqui, ó, seu sócio, tá? E aqui, o que acontece aqui? Ó, aqui faltou eu fazer a complementação. É aqui, você faz aqui uma tese, ó. Pelos motivos de fatos e fundamentos de direito que passa expor. Isso aqui, ó, tá? Terminou aqui de qualificação, você faça isso aqui, ó. Pelo motivos de fato, fundamentos de direito que passa a expor, certo? Então é isso aqui. E dos fatos, gente, aqui os fatos, na peça, aqui na segunda fase do trabalho, não é obrigatório, não pontua, mas é bom você colocar os fatos. Pelo menos você falar um pouquinho do contrato de honorário, porque você demonstra para o examinador que você tem condição de ser advogado, né? Depende do examinador, ele vai te pontuar pelos fatos. Os fatos você pega do próprio enunciado aqui, ó. Você pode colocar aqui, ó, Paula, você pode colocar aqui, ó, apraziar, reclamante, trabalhou. Ó, você pode colocar aqui a reclamante, ajuizou a reclamação trabalhista contra a sociedade empresária, né? Então você pode apraziar. Então o que acontece? Eu coloquei aqui, ó, reclamante ajuizou a reclamação trabalhista 28/4/2025 contra reclamada e seu sócio. A demanda foi distribuída na vara do trabalho, você pode usar até o próprio enunciado. Aqui, em vez de colocar Paula, aqui, ó, em vez de colocar Paula, eu coloquei reclamante, você tem que apraziar, fazer o resumo. Aqui, ó. Aqui, o que acontece aqui, ó? Aqui eu coloquei a Paula narrou que trabalhou. Aqui no lugar de Paula, você pode colocar assim, ó, a autora narrou que trabalhou para a sociedade empresária, que você está falando, tá? Do dia 28/5/2025 a 25/2023. Internamente na função, aqui a função de estoquista, você tem que colocar, ó, duas coisas você não pode esquecer, da data do contrato que ela trabalhou de período X para período tal, né? Salário aqui, ó, isso aqui é de praxe, você tem como falar aqui o salário do empregado, porque resolveu estudar aqui, ó, ela pediu demissão, porque resolveu estudar para ser aprovado em um concurso público, ter estabilidade, ok. A reclamante explicou que ajuizou a ação também contra os sócios. É bom citar, pois a sociedade empresária não pagar o crédito que poderá ser direcionado à execução contra os sócios, em face do qual postulou a responsabilidade subsidiária. Gente, isso aqui está tudo aqui, ó. É só copiar e apraziar, tá? É só copiar e apraziar. Aqui, ó, tá aqui, ó. Eu peguei esse trechinho aqui, ó. Esse trechinho aqui para cima, certo? Aqui, ó. Esse trechinho aqui, ó. Só aqui dá para você fazer. Você pode resumir isso aqui? Você pode. Você pode resumir os fatos, né? Você pode resumir os fatos aqui. Você pode resumir, ó, colocando a data que ela trabalhou para tal trabalhador e citar a função, citar o salário e citar que ela pediu demissão, tá? E citar que ela ajuizou também a data da reclamação trabalhista. Você pode resumir isso aqui? Pode. Você pode resumir isso aqui. Você não precisa mais colocar a vara do trabalho,
o Estado. Por quê? Porque já está aqui na qualificação aqui, ó. Já está aqui. Você pode resumir isso aqui? Pode. Isso aqui você pode resumir e ficar em de 4 a 6 linhas. Mas eu levei umas 10 aí, ou 11 linhas. Por quê? Porque na vida prática profissional você vai esboçar tudo, não pode faltar. Você vai resumir e apraziar uma coisa ou outra, mas você tem que esboçar tudo para o juiz. Agora na FGV não. Isso aqui não é obrigatório, mas é bom que você faça. A gente aqui, nós ensinamos. Com relação ao nosso modelo de peça aqui, o nosso livro, ele ensina a fazer os fatos na contestação, na reclamação, no recurso ordinário. Então tá aí, aproveita o nosso livro aí, que tá na promoção, ele tem 692 páginas. Então, continuando aqui, ó. Então aqui nós vamos fazer o quê? Preliminar de mérito. Por quê? Porque aqui a reclamante requereu ainda o enquadramento funcional passivo do sócio, conforme o artigo 50 do Código Civil, porque a participação, né? Participação no feito ganha vez que é a alegação de fraude e abuso de direito, confusão patrimonial, nos argumentos do pedido. E aqui, ó, o que acontece aqui? Eu coloquei aqui nos fatos, mas aqui, ó, aqui eu vou colocar enquadramento funcional, né, dos sócios. Mas aqui o que quer dizer? O direito da confusão patrimonial, mas os argumentos lhe faltou a causa, o pedido ou a causa de pedir. Ela fez aqui, ó, tá aqui, ela citou aqui enquadramento funcional aqui, ó. Enquadramento funcional, mas ela não pediu que fosse reparado esse pedido. Ela não pediu. Então aqui é o quê? Preliminar de mérito, inepto da petição inicial, tá? E aqui o fundamento, ó. A reclamante, aqui o fundamento da contestação, aqui é fato, e aqui, ó, é o fundamento jurídico. Ó. A reclamante não tem razão, pois, como estabelece o artigo 337, inciso 4, poderá ser alegada a inépcia inicial na contestação, no mesmo sentido, determina o artigo 330, parágrafo 1º, inciso 1 do CPC, afirma que considera inépcia a petição inicial quando lhe faltar o pedido ou causa de pedir. A reclamante não faz jus ao pedido. E aqui nós vamos fazer o pedido aqui, ó. Fato, fundamento, pedido, ó. Aqui é o quê, ó? De dispor, requer Vossa Excelência que seja extinto o pedido sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 1 do CPC. Então aqui, gente, aqui é o quê? Fundamento. Ó, fundamento do pedido, certo? E aqui é o que, ó? Fatos. Né? Fatos. Agora aqui é o seguinte, eu coloquei o artigo 50 aqui, mas você pode falar, só mencionar aqui que requereu quadramento funcional, e aí você pode citar o artigo 50 aqui embaixo, tá? No fundamento, junto com o 330, tá? Você pode citar aqui embaixo, não tem problema. Tá? Aqui é o que? Aqui é o pedido, ó. Pedido aqui, certo? Fato, fundamento, pedido. Mesmo na preliminar de mérito, você tem que explicar. Tem professor por aí que faz isso embutido, fica ruim do aluno entender. Por isso que muitas mulheres reprovam na segunda fase, porque não entende, compra curso aí de várias aulas, não explica as técnicas, compra livros que não tem o silogismo jurídico bem explicado. O nosso tem 3 parágrafos, fato, fundamento, pedido, ou seja, primeiro parágrafo, né? Primeiro parágrafo você faz o resumo do enunciado, segundo parágrafo, resumo da lei, o terceiro parágrafo é a conclusão, você vai requerer o direito do empregado. Vamos lá? Vamos para a prejudicial. Agora nós vamos para a prejudicial de mérito. Gente, prejudicial de mérito está aqui. Prejudicial de mérito, prescrição quinquenal. O que acontece aqui, ó? Reclamante trabalhou, vê que está lá no enunciado, ó. Reclamante ajuiza a reclamação trabalhista 28/4/2021.
2020, postulando as verbas anteriores ao início do contrato de trabalho, né? Que em 10/8/2015, os últimos 5 anos, e aí anteriores em 10/8/2015, os últimos anos do ajuizamento da ação, tá? O que acontece? De acordo estabelece o artigo inciso 29 da Constituição Federal, o artigo 11 da CLT e súmula 308. As pretensões anteriores aos últimos 5 anos, a contar da data do ajuizamento, estão prescritos o pedido anterior, dia 28/4/2015, certo? Aqui, acho que eu errei aqui, para aí, tá? 2015, tá? Então, o que acontece? 28/4/2015. Então, ela começou a trabalhar aqui, ó. Vamos ver essa data aqui, ó. Ela começou a trabalhar, tá aqui embaixo aqui, ó. Ela começou a trabalhar, ela postulou isso aqui, ó. Porque aqui, ó, aqui é a data que ela começou a trabalhar aqui no contrato de trabalho dela, em 10/8/2015. Então, aqui, ó, ela postulou esse pagamento aqui, ó. Né? Ela começou a trabalhar aqui, ó. O início do contrato de trabalho, ó, em 10/2/2015. Então, ela não tem esse direito. Então, ela só é os últimos 5 anos. Então, você tem que dar uma lida no artigo 7 da Constituição Federal, inciso 29, a súmula 308 do TST e o artigo 11 da CLT. Então, esses aqui que trata da prescrição. E aí você vai no índice emitido da sua CLT e procura lá, prescrição quinquenal, tá? E lê esses artigos. Então, o que nós vamos falar aqui, ó? Aqui no fundamento. Aqui no fundamento, ó. De acordo, estabelece o artigo 7, tal. Entendeu? Pretensão anterior 2015. Aqui nós vamos requerer o quê? Que seja julgado com extinção do feito. Aqui, ó. Diante do expor, requer extinção do feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487. Eu esqueci de explicar aqui do CPC. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui na preliminar de mérito é o quê? Diante do expor, requer, Vossa Excelência, seja extinto o pedido sem resolução do mérito, conforme o artigo. Então, aqui na preliminar de mérito, toda preliminar de mérito, o processo é extinto sem resolução do mérito. As prejudicial de mérito, o processo é extinto com resolução do mérito. Né? 487, inciso 2, CPC. Continuando aqui, agora nós vamos entrar aqui no mérito da petição. Né? Aqui, ó. No mérito da petição aqui, ó, reclamação, ó, aqui, do tipo de refeição, ó, reclamante, né, relator, que não recebeu o ticket de refeição que foi indevidamente suprimido, né, e requer o pagamento. Então, aqui ela requer a condenação da reclamada, aqui o pagamento do ticket de refeição até a extinção do contrato, certo? Qual é o nosso fundamento aqui, ó? A reclamante não assiste razão sobre o pedido, de acordo com o determina os termos do artigo 614, parágrafo 3º da CLT, portanto, não será permitido estipular duração de negociada norma coletiva, convenção de acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a sua ultratividade. Então, é vedado, tá, gente? A ultratividade da convenção coletiva. Ou seja, acabou a convenção coletiva, o sindicato dos empregados e dos patronal tem que negociar outra convenção coletiva e negociar outros direitos para incluir na nova convenção coletiva em forma de cláusulas. Então, toda convenção coletiva ela tem cláusulas garantindo o direito dos desempregados, tá? Então, tem que negociar. Tem que haver. Então, a convenção coletiva, única coisa que cuidado para não confundir a durabilidade da convenção coletiva com a sentença normativa. Sentença normativa é 4 anos.
Agora, convenção coletiva é 2 anos. Cuidado para não fazer essa confusão. E aí nós vamos fazer o quê? Diante do expor, requer Vossa Excelência que seja julgado improcedente o pedido da reclamação. Vamos ver as horas extras sobre o aviso breve. Ó, das horas extras, vou colocar aqui sobre o aviso prévio, que a gente tem que explicar aqui, né? Entendeu? Então, aqui, ó. Vamos lá? Fato, fundamento, pedido. A reclamante postulou a condenação da reclamada ao pagamento de 2 horas extra diária prevista em lei com adicional de 50%, alegando que não teve redução de 2 horas de jornada de trabalho durante o período do aviso prévio. Fato. Então, nós vamos para o fundamento jurídico. Vamos lá? Vamos. A reclamante, eu vou aqui com o meu bola, a reclamante não tem razão sobre o pedido das horas extras. Das horas extras, né? Das horas extras aqui, ó. Pois ela pediu demissão e trabalhou durante o aviso prévio, porque a redução da jornada de trabalho não ocorre no pedido de demissão, ou seja, só ocorre na dispensa sem justa causa, conforme o artigo 488 da CLT. Assim, a reclamante não assiste razão ao pedido. Gente, aqui a gente faz as teses, entendeu? Qual é o pedido? Diante do exposto, requer que seja julgado improcedente o pedido da reclamante. Tá, gente? Então, aqui houve o quê? A gente aplicou as teses do silogismo jurídico. Nas teses, todo fato que é cobrado aqui, ó, tudo que é cobrado aqui, nós temos que fazer um tópico. Então, aqui, está falando aqui, ó, requer o pagamento das horas extras aqui, ó, hora extra aqui, ó, com adicional de 50%. Entendeu? Então, nesse caso aqui, se ela tivesse sido dispensado pelo empregador, ela tinha direito, sim, a empresa ia pagar isso aqui. Mas como ela pediu demissão, isso não é previsto legal no 488 da CLT. Entendeu? Então é assim que se faz. Se faz a petição, qualquer ela, seja de contestação, qualquer tipo de petição, fazendo tópico em maiúsculo com a sua letra. Vamos ao outro pedido? Terceiro pedido. Adicional de periculosidade. Adicional de periculosidade. Vamos lá? Fato, fundamento, pedido. Aqui, ó. Reclamante postulou a condenação da reclamada, pagamento adicional de periculosidade, porque o risco de acidente era grande, acima da normalidade, manifestando ainda que, em seu entendimento, é necessária a perícia. Entendeu? Então, aqui o adicional de periculosidade. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. A reclamante não tem razão sobre o pedido pleiteado, pois a autora não era trabalhadora em motocicleta para a empresa reclamada, como motoboy profissional, vírgula, apenas usava a moto para ir do seu deslocamento de ida à empresa e de volta para a sua residência. Conforme determina o artigo 193, parágrafo 4 da CLT, aqui nós já estamos citando aqui, que é o fundamento jurídico, né? Sendo assim, esse pedido é inepto. É inepto? É claro que é inepto. A reclamante não faz jus ao pedido. Diante do exposto, aqui nós vamos fazer o pedido, ó. Aqui nós vamos requerer o direito do nosso cliente. Nós somos advogados da empresa. Nós vamos pedir para o juiz que a reclamante não tem esse direito. Aqui, diante do exposto, requer Vossa Excelência seja julgado improcedente o pedido da reclamante. Tá? Não tem esse direito. E aqui, ó. Então, aqui nós já falamos que o adicional de periculosidade. Então, quando a pessoa trabalha de motoboy para o empregador, exerce a função motoboy, né? Vai fazer entrega, ou ela vai buscar alguma mercadoria na rua para o empregador, e atender os clientes do empregador, trabalha de motoboy. Então, ela tem direito sim, mas quando ela usa a moto de casa para o serviço, estaciona a moto no pátio da empresa, e vai exercer outra função, isso não dá o direito dela receber esse adicional. Também nem vale transporte, também nós vamos chegar lá. E aqui a estabilidade da reintegração. Então aqui ela pediu estabilidade e reintegração. Por quê? Por motivo de gravidez, né?
Vamos ver aqui, ó, estabilidade e reintegração, né? Qual o motivo da ingravidez? Então vamos lá? Aqui, ó, reclamante pleiteou a sua reintegração ao emprego, alegando que descobriu que engravidou no período do contrato de trabalho, enquanto ainda trabalhava na sociedade empresária reclamado. O motivo pelo qual requereu a sua reintegração ao emprego em razão de sua estabilidade. Gente, aqui é fatos. Está lá no enunciado, está aqui, ó. Está aqui no enunciado, aqui é fatos. Então ela pediu a reintegração? Claro que pediu, requerendo a sua estabilidade aqui, depois aqui, né, ela, aqui está falando, ó, aqui, a Paula descobriu que engravidou, tá aqui, tá, deixa eu até colocar aqui, ó, Paula descobriu que engravidou aqui, ó, certo? Então aqui é o seguinte, vamos aqui, nós vamos falar aqui, a reclamante não faz jus à estabilidade, pois conforme o artigo 10, inciso 2, a linha B do ato de disposição constitucionais transitoriais, ADCT, e súmula 244, inciso 2 do TST, ó, tem a jurisprudência aqui também. Não há previsão legal na legislação estabilidade para empregada gestante que pediu demissão do emprego. Tá? Fundamento jurídico da lei, gente. Vamos fazer o pedido? Vamos defender o nosso cliente, que é a nossa empresa? Vamos. Diante do expor, requer em procedência do pedido da reclamante e a sua reintegração ao emprego no período de garantia de estabilidade. Certo? Então aqui, gente, nós vamos pedir em procedência. Por quê, professor? Porque ela pediu demissão. Gente, não esqueça, o nosso livro está disponível aí na Editora Dialeto de São Paulo, de qualquer lugar do Brasil. O nosso livro entrega muito para você passar na segunda fase aí do exame 45, a segunda fase. É no mês de fevereiro de 2026. Já entra com o pé direito, compre seu livro, já vai treinando, já vai dizendo, eu vou ser advogado na área trabalhista. Entendeu? E aí, vamos lá. Vamos à nossa petição aqui, vamos. Do Vale Transporte, olha aqui, ó. O enunciado diz, ó, reclamante pleiteou ou postular. Você pode fazer suas teses, né? Aqui, a reclamante pleiteou a condenação da reclamada ao pagamento do Vale Transporte, né? Do Vale Transporte durante o período do contrato de trabalho, alegando que nunca recebeu o Vale Transporte pela reclamada, tá? A reclamante não tem razão sobre o pedido do Vale Transporte, pois a autora não usava o transporte coletivo para deslocar ao trabalho dele, retornar de acordo com estabelece os termos do artigo 1º da Lei 7.418 de 85, o artigo 10 e o artigo 108 do Decreto 10.854 de 2021. Diante do expor, requer Vossa Excelência em procedência do pedido da reclamante. Quero falar aqui uma ressalva, é o seguinte, gente. Quem usa o transporte particular ou próprio, não tem direito ao Vale Transporte. Está claro no artigo 1º, tá? E no decreto, tá? Tá lá no decreto aqui, ó. Tá aqui no artigo 108 do decreto 2021. Isso não tem direito. O empregado pode ser, se ele questionar isso aqui, ele não tem direito, é perda. Nós vamos querer procedência do pedido. Agora, o Vale Transporte é para você usar o transporte público, não é particular, tá? E também, quem pega aquele ônibus fretado da empresa também não tem direito ao Vale Transporte, viu? E nem a empresa pode descontar também dele 6%. Não tem direito, certo? Vamos lá, que não tem previsão não legal. Aí nos honorários advocatícios, tá aqui no enunciado, tá aqui, ela requereu os honorários advocatícios aqui, certo? Aqui no finalzinho do enunciado aqui, ó. Depois que ela falou de competência funcional, ela falou aqui, ó, os honorários advocatícios. Então nós vamos pedir a condenação dela aqui, ó. Os honorários de sucumbência advocatícia. Diante do expor, requer a condenação da reclamante ao pagamento dos honorários sucumbência advocatícia no importe de 15% sobre o valor líquido da demanda, conforme os termos do artigo 791A da CLT. E dos requerimentos finais, nós vamos falar aqui, ó.
E agora aqui nós vamos para os requerimentos finais. Gente, na contestação não tem valor de causa. O valor de causa é na reclamação trabalhista. Na contestação não tem valor de causa, certo? Então nós vamos aqui, aqui, ó, requerimentos finais, você vai fazer assim, ó, diante do expor aqui, ó. A linha A, você vai pedir o quê? O acolhimento das preliminares de méritos, no modo do artigo 337. Você pode citar o artigo, não tem problema. Você vai ganhar ponto. Inciso 2. E artigo 330, parágrafo 1º, inciso 1, ambos do CPC. Sucessivamente seja acolhida a prejudicial de mérito, prescrição quinquenal. No artigo 487, inciso 2 do CPC. E no mérito, deverá ser julgado improcedente todos os pedidos pleiteados pela reclamante na inicial. Ou você pode colocar na petição, tá? Petição inicial. Pode ser assim? Pode, não tem problema. B, você pode requerer todos os meios de prova, tá? Colocar aqui todos, requerer requerer a produção. Não, vamos colocar assim, a produção de todos os meios de provas. Não tem problema, em direito admitido, especial depoimento da reclamante, prova pericial, prova documental, oitiva de testemunha, cópia da ata de audiência, também serve como prova. Outros documentos a seguir que venham a ser juntados sob pena de confissão. E o parágrafo, a linha 6, que requer a condenação da reclamante, pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbentes a advogados, isso pode 15%, entendeu? Você pode citar aqui e pedir. E nesses termos, você pode pedir isso aqui, tá? Você pode pedir isso aqui? Pode. Você pode pedir isso aqui, não tem problema. Faz aqui o fechamento da peça. Aqui é o fechamento da peça, não tem valor de causa, tá? E aqui é o seguinte, nós vamos parar por aqui, para o vídeo não ficar muito grande. Nós explicamos sobre o análise, da contestação, nós explicamos sobre o análise da petição de contestação, tá? E aqui nós temos o nosso livro, tá? Nós vamos aqui para você. E aqui no curso Médio do Direito, eu quero falar para você no nosso site, que nós temos um benefício aqui para você aqui do exame 45. Que o nosso site está de cara nova, você vem aqui, ó, menu benefício, tá? Você vem aqui, nós tem 2 cronogramas aqui, ó. Eu indico o livro, nosso livro aqui também tá aqui, tá? Você pode vir aqui, abrir a página pode adquirir o nosso livro por aqui, tá bom? E aqui, ó, esse livro aqui eu indico para auxiliar o nosso curso. Aqui nós tem modelo de peça pronto para você baixar. Aqui nós tem a folha para você treinar na segunda fase. Aqui nós tem simulados inteligentes para você baixar. E aqui nós temos o cronograma da primeira fase, 90 dias do exame 45. E nós temos o cronograma do exame, tá? Da segunda fase do exame 44 e 45. Aqui é a segunda fase. Aqui nós temos o cronograma. Você clica aqui e aí vai aparecer essa tela. Você faz um cadastro, vai direcionar e aí você vai conseguir baixar os documentos gratuitos aqui no curso Método Direito, certo? Aqui, ó, baixa o cronograma da primeira fase. Você vai fazer a mesma coisa. Faz um cadastro aqui e aí o nosso site é fácil de você acessar o nosso site, tá? E aqui também no menu blog, você tem aqui, vai falar dos métodos, aqui vai falar do cronograma, tá? Aqui vai falar, aqui tem um calendário do exame 45, aqui vai falar do método aqui do professor, aqui vai falar do método do professor, né? Pilinguim Pizza, tá? Aqui vai falar de todos os métodos. Aqui vai falar do método do William Gleis, que é o método da pirâmide, tá? Aqui nós temos aqui o calendário 2025. Você clica aqui, ó, vai estar o calendário das provas. Tá tudo aqui. O nosso site tá tudo explicado. E outra coisa que eu quero falar para vocês, que o nosso site oferece também aqui, ó.
aqui no nosso site, aqui na página do nosso site, quero falar que aqui tem um botão, quando o aluno comprar o curso, a nossa plataforma da Hotmart, ele vem aqui, a área do aluno, aqui onde ele faz o cadastro para assistir às aulas. Aqui é onde faz o login, a área do aluno, é aqui, tá? Então, explicamos para você sobre a petição, espero que você, né, você pode acelerar o vídeo no YouTube e pode assistir às aulas. E aí, boa sorte a todos, tá? E aí quero falar para você que esse material vai estar disponível para você baixar. Vai estar disponível aí no site para você baixar essa peça. É uma peça gabarito preliminar e nós vamos esperar o resultado final. Mas é bom que você use essa peça para já ir treinando, tá? Já para ir treinando já. Vai estar disponível para você. Nós vamos ficar por aqui.